Amém. Meus irmãos, vamos começar mais uma aula, começando a nova revista aí, Dona Língua e Companhia. O cuidado no uso das palavras nos relacionamentos interpessoais. Então, se você não tem a revista, lembra de passar na igreja, pegar. Se você não tiver condições de ir até a igreja, é só falar com a gente que a gente vai levar para você, né, aí, a revista na sua casa, tá bom? Então, a primeira aula hoje é O Deus da Bíblia Fala, tá? Tá na página 5 aí da revista, tá bom? O Deus da Bíblia Fala, tá bom? E o texto-chave aqui é Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3, tá bom? Abre sua Bíblia aí. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, tá bom? E já nesse texto já tem bastante coisa interessante aí pra gente ver acerca do que a gente vai estudar, tá? Abre sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, tá bom? Lembra de participar da aula, amém? Olha lá. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, olha aí. Deus, né, gosta muito de falar, de se expressar através da fala, né? E de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos, olha aí, novamente falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, olha aí. Antes ele se utilizava dos profetas, né, para falar, agora está se utilizando do Filho, né, de Jesus, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez todo o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, olha aí, a expressa imagem da sua pessoa, ou seja, Jesus expressa a imagem total de Deus, aquele quem Deus é, né, sem nenhuma falha na comunicação, né, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, olha aí, mais uma vez a palavra sendo utilizada, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreus 1, do 1 ao 3, tá? Então olha aí, falando sobre várias vezes que Deus fala, né? Como Deus utiliza esse expediente da fala para comunicar acerca da sua pessoa, acerca das suas intenções, né? E diversas outras coisas aí, tá? Então, já esse texto ele já mostra bem para onde a gente vai aí na lição, né? E o objetivo da lição é justamente lembrar que a fala como instrumento de comunicação é uma das características divinas evidentes na criatura, ou seja, Deus fala, né, e transmitiu essa possibilidade da fala, né, essa característica, né, de fala para os seres humanos. Deus fala, ele também queria que as suas criaturas falassem, né? Então a fala é uma das características divinas que nós também possuímos, que é de Deus, mas ele transmitiu a nós, né? Ele deu essa capacidade para nós, tá bom? Então vamos para a introdução aí, ó. Aí ele coloca, né, que os seres humanos envolvem as mais variadas opiniões sobre Deus, né? Ou seja, o ser humano ele gosta de especular, ele gosta de chegar às conclusões e chega também a conclusões a respeito de Deus, né? E aí ele coloca sobre a mais nova tendência da teologia, né, que é um Deus bonzinho, né? E aí ele coloca as características desse Deus bonzinho aí, né? Essa opinião, né? Essa investigação que os teólogos de hoje estão chegando à conclusão e trazendo à tona esse Deus bonzinho. A primeira característica desse Deus bonzinho, né, é que o principal atributo dele é o amor. Deus ama, né? E sim, ele é amor, né? Mas não é só isso, né? Mas essa nova tendência da teologia, né, coloca Deus principalmente como o amor. O principal atributo dele é o amor, né?
A segunda característica é que Deus parece dever favores aos pecadores. Olha aí. Não é o pecador que está devendo a Deus, é Deus que está devendo aos pecadores, né? E 3, Deus se comporta de modo extremamente generoso para não dever nada a ninguém. Olha aí, né? O autor está dando as características dessa nova tendência da teologia, desse Deus bonzinho aí. E aí ele quer fazer um contraste com o que a Bíblia apresenta, né? Sobre Deus na sua totalidade, né? E aí ele coloca ali, né, que Deus é amor, né? Sim, a Bíblia coloca Deus como um Deus amoroso, mas também é fogo abrasador, né? É fogo consumidor. Deus não é apenas amor, né? E aí ele coloca as características do Deus da Bíblia, né? Como a Bíblia apresenta Deus de forma completa, e não apenas esse Deus bonzinho, né? As primeiras características aqui é que Deus é misericordioso, santo e justo. Ele é misericordioso, mas ele também é santo. E ele é justo, ele precisa julgar, ele é juiz também. Não é só amor, né? E aí também as segundas características aqui que o autor coloca na introdução é que Deus é criador, sustentador e salvador, né? Então olha aí, Deus não é apenas criador, Deus não é apenas sustentador, ele é todas essas coisas, né? De uma vez só, né? E por que ele coloca, por que ele está colocando isso, né? Porque lógico, você vai desenvolver, os seres humanos vão desenvolver opiniões sobre Deus, né? Mas Deus fala, Deus se expressa, né? E para que nós tenhamos a real compreensão de quem Deus é, nós temos que ouvir a Deus, né? Você pode desenvolver opiniões sobre Deus, eu acho que Deus é isso, eu acho que Deus é aquilo, então, só que vai ser apenas uma opinião. Não é quem Deus realmente é. Para você descobrir como uma pessoa realmente é, quem ela é, você tem que ouvi-la. Então, Deus não é diferente das outras pessoas nesse aspecto. Ele é uma pessoa também. Ele fala, ele se expressa. Então, para você conhecer realmente o Deus da Bíblia, e não apenas essa caricatura de Deus que está sendo apresentado hoje pela teologia, por esses pastores coach do YouTube, aí, né? Inclusive, até alguns irmãos colocando vídeos desse pessoal aí no grupo para, né, divulgar. Então, né, quer conhecer realmente Deus? Vá ouvi-lo, né? Deus fala, né? Quer saber como ele realmente, então vá ouvir ele diretamente dele, né, que é o próprio Jesus e a sua palavra expressa, tá bom? Na sua totalidade, tá? E aí a parte 1 aqui, tá? Vamos lá para a parte 1. Página 6, tá bom? Da exposição aqui. Parte 1 é a comunicação é o expediente divino. Olha aí. Tá? É isso que a gente vai estudar hoje aqui, tá? Parte 1, tá bom? E aí ele coloca aqui, ó. O que é comunicar, né? Comunicar é tornar algo comum, né? Olha aí, né? Ou seja, quando eu estou expressando algo para vocês, o que é? Algo que estava em mim, uma ideia minha, um sentimento meu que estava comigo, né? E quando eu expresso, quando eu falo, né? Você passa a conhecer isso. Então, aquilo que estava em mim se torna comum a nós dois, né? Ou seja, você passa a conhecer algo que estava apenas em mim, né? Então, o que é comunicar? Tornar algo comum. Era uma coisa só minha. Eu expressei e aí você toma conhecimento disso, tá? Então, comunicar é isso aí, tornar algo comum, né? E aí ele coloca também que a comunicação vai além de mensagens, né? Não é só você ficar falando ou expressando uma mensagem, né? Você pode também comunicar, né? Ele coloca aí algumas coisas que você pode comunicar. Você pode comunicar bens, né? Quando você dá um presente a alguém, aquele presente você foi, comprou, ele era seu, você comprou. Aí você dá, né? Presenteia a pessoa. O que você fez? Você tornou isso comum, era seu, você passou para ela, né? Então o que você fez? Você comunicou um bem, né? Você pode também comunicar favores, né? Como o autor coloca aqui. Comunicar favores é algo, alguém está em necessidade, você vai lá e
e atende essa necessidade, você fez um favor, você comunicou esse favor, porque você podia, estava ao seu dispor, e você foi e atendeu essa necessidade, então você comunicou. C, você pode comunicar habilidade, né? Ou seja, você sabe fazer algo, você ensina para alguém, então você comunicou, você tornou comum essa habilidade, era só sua e você transmitiu, né? E também você pode comunicar princípios de certo e errado, que é geralmente o que os nossos pais fazem conosco, né? Por exemplo, eu preciso falar para meu filho, olha, não faça isso. Ele tem, por exemplo, o hábito de, sei lá, tá lá e ficar chutando a gente no sofá. E tem que falar para ele, olha, isso não pode fazer e tal, não sei o que, isso é errado, né? Então eu estou comunicando a ele algo uma noção que eu já tenho de certo e errado e ele não tem. Então eu expresso isso a ele e torno essa noção comum a ele. Então, esses princípios de certo e errado, que geralmente é o que o nosso pai e a nossa mãe fazem conosco, tá? E aí ele coloca também que é do coração divino se comunicar, né? Porque o tópico 1 aqui é justamente isso, né? Comunicação é o expediente divino, é uma coisa que Deus faz, que Ele gosta de fazer, né? E aí ele coloca aí que é do coração divino se comunicar, é algo que Deus tem por precioso fazer isso, né? E como que a gente percebe isso, né? Porque Deus não apenas criou o universo e foi embora, né? Ele se relaciona conosco, ele está constantemente falando, né? Por exemplo, os céus manifestam a glória de Deus. Por exemplo, quando a gente vê o céu, ele expressa algo. O que ele expressa? Alguém criou isso. Quem criou isso? Alguém muito poderoso, porque olha isso, que coisa maravilhosa. Entendeu? Então Deus está constantemente se comunicando, né, conosco, né, através da criação, através da sua palavra, através dos seus servos, né, através de diversas coisas. Então Deus gosta disso, é do coração divino se comunicar, tá? E aí ele coloca isso, tá bom? Então vamos para a parte A aí, do tópico 1, tá? Olha aí, a parte A é: a mensagem é pura e verdadeira. Olha aí, a gente vai ler essa parte, tá, irmãos? Então, pega aí, se você que já tem a revista, tá? Aí na página 6, parte A, tá? Somos informados pelas Escrituras e também pelos resultados que a palavra de Deus produz, que ela não possui qualquer contaminação ou ligação com o erro, com a mentira e com qualquer elemento de engano que possa desvirtuar sua trajetória e finalidade. Olha aí, então nós somos informados pelas Escrituras, né, e pelos resultados, né, que a palavra de Deus não contém erro, ela é pura, ela é verdadeira, né? Não é só algo que a gente lê na palavra, mas a gente vê o resultado disso nas nossas vidas. O que Deus fala é verdade. O que Ele expressou aconteceu na realidade. A gente sabe, a gente experimenta isso todos os dias, né? Isso fala acerca, fala que a palavra de Deus realmente é verdadeira e digna de confiança, tá? E aí ele coloca aí, o salmista disse: a tua palavra é muito pura, por isso teu servo a ama. Olha aí, né? No Salmo 119, 140, ele cita esse salmo aqui, Salmo 119, 140. A tua palavra é muito pura, por isso teu servo a ama. Olha aí. Por quê? Né? Porque ele verificou isso, que a palavra de Deus é pura. Que a palavra de Deus não contém erro, né? E aí ele coloca aí também no Salmo 19,8, ele coloca o texto do Salmo 19,8, se quiser abrir a sua Bíblia, você que não está sem a revista, mas está na revista, tá? Diz também, olha só: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Olha aí, os preceitos do Senhor são retos, né? Deus não fica mudando de ideia, né? Ele já conhece todas as coisas. Então, quando ele expressa algo que deve ser feito, é algo já muito certeiro ali, né? E aí ele coloca aí, os mandamentos do Senhor são puros e alumia os olhos, né? Ou seja, a palavra de Deus, ela nos faz enxergar melhor a vida, tomar melhores decisões, né? Por quê? Porque ela é pura, ela é verdadeira, não tem uma malícia, não tem algo por trás da palavra de Deus que Deus está escondendo
E igual muitas vezes, né, você conversa com as pessoas encobrem, né, certas coisas, ele deixa algo exposto, mas tem uma segunda intenção. Não, Deus não tem segunda intenção. Ele está expressando a sua vontade porque Ele quer que nós vivamos a vida de maneira plena. Ele já conhece a vida, Ele sabe para que Ele criou o ser humano. Então, quando Ele expressa a sua vontade, né, é para isso, para nós vivermos melhor. Tá? Então, a mensagem é pura e verdadeira. Tá? E aí, né, a parte B, né, do tópico 1, Deus é a fonte da mensagem. Tá? O fato da palavra ser pura e verdadeira fala acerca do emissor da mensagem. Né? Então, por exemplo, quando vocês me veem falar, o modo como eu falo, a minha expressão, os meus assuntos, né, vai falar acerca de mim. Né? Da mesma forma com Deus. Né? Ou seja, a palavra de Deus é pura e verdadeira. Ou seja, o que ela fala acerca de Deus? Né? Fala que se a palavra é pura, Deus é santo. Porque a palavra dele não foi o que eu falei, não tem uma segunda intenção. Né? E é verdadeira, o que significa? Que Deus é digno de confiança. Aquilo que Deus expressa é aquilo mesmo, é real, nós podemos confiar. Entendeu? Você não pode ficar, meu Deus, mas será? Não, né? Então, o fato da palavra de Deus ser pura e verdadeira fala que Deus é santo e é digno de confiança. Tá bom? E aí, olha só, se Deus, em seu plano sábio de conduzir todas as coisas para o louvor da sua glória, né? Vamos abrir lá, Romanos 11, 33 e 36, que fala sobre o plano sábio de Deus, tá? Romanos, capítulo 11, abre sua Bíblia aí, Romanos 11, 33 e 36, tá? Romanos 11, 33 e 36. Olha aí. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tá? Então, a principal parte aqui é esse versículo 36, tá? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, tá bom? Então, olha aí. Se Deus em seu plano sábio de conduzir todas as coisas para o louvor da sua glória, né? Ou seja, ele fez todas as coisas para ele mesmo, né? Para partilhar de si, né? Não se valesse de um instrumento que correspondesse com os seus maravilhosos atributos, né? Olha aí. Vamos abrir lá, ó, Romanos capítulo 1, versículo 18 a 20, abre aí. Já está aí na mesma carta. Romanos capítulo 1, versículo 18 a 20. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao versículo 20, tá? Olha aí. Os atributos de Deus. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça. Injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Olha aí. Então, os atributos de Deus, né? Os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina. Né? Olha aí. Então, continuando aqui para a gente voltar ao raciocínio aqui, tá?
Se Deus, em seu plano sábio de conduzir todas as coisas para o louvor da sua glória, não se valisse de um instrumento que correspondesse com os seus maravilhosos atributos, né, o seu eterno poder e a sua natureza divina, estaria em total incoerência consigo mesmo e também com o projeto santo a ser realizado. Né? O que significa isso, irmãos? É o seguinte, Deus é a fonte da mensagem. Né? Então, a mensagem de Deus tem que ser muito coerente. Por isso que ela é pura e verdadeira. Porque Deus é puro e verdadeiro e Ele é a fonte da mensagem. Então, o modo como Ele expressa essa mensagem tem que ser coerente com quem Ele é. Da mesma forma como nós. Né? Por exemplo, você vai sempre falar do jeito como você é. A sua fala é uma expressão muito fidedigna daquele que você é. Você pode às vezes até enganar um pouco assim, então, mas no momento mais relaxado você vai revelar quem você é, né? Através da sua fala. Tá? Da mesma forma é Deus. Então o que o autor está colocando aqui? Que Deus, né, como a mensagem de Deus é muito coerente, ela expressa a coerência de Deus. Entendeu? Por exemplo, Deus podia, sei lá, se manifestar de algumas formas incoerentes tal, e continuar sendo Deus, né? Continuar sendo poderoso, ter o seu eterno poder, né? A sua divindade, né, tal, mas seria uma divindade menor. Por quê? Porque a mensagem não é coerente com o poderio dele, com a sabedoria dele. É uma mensagem muitas vezes pobre, truncada, entendeu? Mas não, a mensagem de Deus não é assim. Ela é pura e verdadeira. Ou seja, ela demonstra quem Deus é, porque Ele é a fonte da mensagem. Né? O fato de Deus ter eterno poder, ser divino, né? A mensagem expressa isso acerca dele. Entendeu? A mensagem é coerente com quem Deus é. Entendeu? Então a forma como... Por isso que o salmista coloca lá, né? A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Né? Por quê? Porque a palavra expressa aquele quem Deus é, como qualquer pessoa. Né? Pelas palavras você vai conhecer as pessoas, pelo aquilo que ela fala, pelo aquilo que ela se interessa, pelo que ela se expressa, o modo como ela fala, né, tal. Então, irmão, por isso já é uma boa introdução aqui para essa isso, porque na verdade ela vai falar sobre isso, o cuidado no uso das palavras nos relacionamentos interpessoais. Saiba disso você. As suas palavras já entregam muito de quem você é. E muitas vezes você vai encobrir certas coisas da sua personalidade, mas uma hora sai e aparece. Entendeu? Da mesma forma com Deus. Só que Deus é totalmente coerente com... a sua palavra é totalmente coerente com quem Ele é. Tá? E demonstra a sua glória. Bom? Continuando aí, tá? Parte C aí. A gente já falou que a mensagem é pura e verdadeira, né? Deus é a fonte da mensagem, né? Por isso ela é pura e verdadeira, porque Deus é santo e digno de confiança. Tá? E aí a parte C, a palavra é transformadora. Olha aí. Há poder na palavra. Tá? Olha aí. Gênesis, né, ele cita aqui, né, na própria revista já tem, Gênesis capítulo 1, versículo 3. Né? Gênesis capítulo 1, versículo 3, se você quiser abrir na sua Bíblia, né? E aí o texto está dizendo, né? E disse Deus, haja luz e houve luz. Olha aí. Disse Deus, haja luz e houve luz. A palavra é transformadora, né? O que a palavra transformou aqui, né? Você já viu uma escuridão, né? A ausência de luz, né? Deus, percebendo isso, o que ele fez? Ele quis trazer luminosidade a toda aquela escuridão. O que ele fez? Ele expressou esse desejo, ele deu uma ordem, haja luz, e aí houve luz, né? Ou seja, Deus pela sua palavra transformou aquele lugar de trevas em um lugar iluminado, só pela sua palavra. Então você vê como a palavra de Deus é transformadora. Nesse caso já demonstra, né, isso, né?
E aí, né, irmãos, é justamente o que a gente está falando aqui. O que a palavra poderosa de Deus comunica acerca dele, né? Ou seja, né, tá uma escuridão, Deus fala, ó, haja luz, e aí a luz aparece, né? O que esse episódio, né, expressa? Né? Pensa aí, né? É justamente o poderio de Deus. Se você quiser, se você está num lugar escuro, o que você tem que fazer? Né? Por exemplo, se você está com o seu celular, liga a lanterna do celular, você vai ter que ir lá, procurar, não sei o quê. Se você não tiver um celular, tiver um, sei lá, um palito de fósforo lá, uma caixinha, você vai lá, tem que pegar e fazer o atrito ali e sai. Se está no ambiente escuro, você vai lá, você tem que fazer algo, tomar uma atitude, ir lá apertar uma coisa, não tem nada, você tem que ir lá fazer um atrito numa pedra, então, não sei o quê, para trazer luz. Deus não. Deus disse, haja luz. E aí a luz apareceu. Você vê como Deus é diferente de nós, como Ele é poderoso. Então, né, a palavra de Deus mostra o poderio dele. Né? Essa palavra transformadora. E aí aqui na revista, né, continuando, né, o Deus poderoso fala uma palavra poderosa que é capaz de trazer à existência aquilo que não existe. Olha aí. Né? Ou seja, para você, nós todos, se quisermos fazer uma luz, alguma coisa em algum lugar, você precisa pegar algo que já existe e fazer. Você vai lá, pega uma pedra, fica fazendo uma tripa para fazer o fogo ali e tal, entendeu? Tem que ter um celular, você tem que ter... Não, Deus é do nada. Olha a diferença de Deus em relação a nós. Como a palavra de Deus é. Deus fala e as trevas são transformadas em luminosidade. Entendeu? Num lugar iluminado. Né? Olha aí. Né? E aí ele cita o texto de Hebreus 11:3, tá? Tá aqui na revista. Hebreus 11:3, se você quiser abrir sua Bíblia, hein? Tá bom? Hebreus 11:3, tá? Olha aí. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha aí. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Olha aí. Ou seja, Deus criou os mundos só transmitindo ordens, falando, ó, apareça isso, aquilo, tal. E aí as coisas vêm à tona, do nada. Olha isso. Olha que poder. Então, é justamente isso que esse tópico está falando. A palavra é transformadora. Nesse caso aqui, né, que ela transformou? Né? Não havia mundos, e mundos foram criados porque Deus proferiu a sua palavra, né? Sua palavra poderosa, e transformou o nada em mundos. Não foi um mundo, mundos a palavra está dizendo, mundos. Olha aí. Né? Para quem acredita aí no multiverso, aí depois você pode pesquisar um pouco acerca disso. Olha aí. Talvez a Bíblia esteja falando sobre isso. Né? Então, olha só que palavra poderosa. Então, hoje a gente aprendeu, né, que a comunicação é expediente divino, é trabalho de Deus se comunicar. Né? É do coração divino. Né? A sua mensagem é pura e verdadeira. Deus gosta muito de se expressar. Né? E as mensagens de Deus são santas e dignas de confiança. Deus é a fonte da mensagem. Então por que elas são dignas de confiança? Porque Deus é santo. Deus é verdadeiro. Na verdade, o Senhor Jesus fala que Ele é a verdade. Ele revela, Ele é a expressão de Deus. Né? E a palavra é transformadora. Esse Deus, cuja mensagem é pura e verdadeira e gosta de se expressar, né? E as mensagens dele expressam aquele que Ele é, né? A sua palavra é transformadora, ou seja, a palavra de Deus mostra o quão poderoso Ele é. Tá bom? Então, hoje é isso daí, semana que vem é o tópico 2, Deus trabalha através da palavra. Então vamos orar para a gente encerrar essa aula de hoje, tá bom? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Porque o Senhor não nos deixou, criou o mundo e nos deixou aqui. Não, o Senhor tem um interesse
real e tremendo pela sua criação,